Gente, beleza? Vou começar aqui a tirar algumas dúvidas sobre círculo e circunferência, certo? Surgiram muitas dúvidas, tinha muita gente perguntando, mandando e-mail, mandando mensagem, SMS, né? Digitando, o pessoal datilografando, mandando fax. O pessoal tudo com dúvida aqui em círculo e circunferência. Então eu vou falar da maneira bem simples, bem rápida, né? Porque eu quero resolver ainda um exemplo utilizando as equações do comprimento e da área e também fazer um comentário sobre elas, certo? Minha gente, círculo e circunferência, eu botei já especificado aqui no meu quadro o exemplo do o que seria o círculo, o que seria a circunferência. O círculo seria a figura que é totalmente preenchida, certo? Ou seja, a figura que tem, eu posso dizer assim, é uma figura que você olha para ela, está totalmente preenchida, tem área. Não que a circunferência não tenha, né? Tem também, mas ele é totalmente preenchido, né? Que a circunferência seria o limite, né? É o limite, é o comprimento, seria o diâmetro, o perímetro do círculo, seria a circunferência, certo? O círculo é toda essa parte aqui, tudo que está aqui, limitado pelo seu contorno, pela circunferência no caso. É toda essa área aqui. E a circunferência é só o perímetro, é só o contorno, o em volta, certo? O exemplo claro aqui de um objeto que se assemelha ao círculo seria, a gente pode pensar aqui na nossa realidade, seria a face, a representação da face de uma moeda, né? Tirando as partes assim que tem alto relevo, aquelas coisas, todo tem um desenho, né? Então se a gente for ver o que está preenchido ali, seria mais ou menos o exemplo de círculo, seria a face de uma moeda, né? Exemplo claro de círculo. E um exemplo de circunferência seria uma aliança, né? Falando em moeda, as moedas têm as bordinhas, né? Aquelas bordinhas. Então eu posso dizer que a bordinha, só a bordinha dela, aquela bordinha bem fininha, né? As moedas de 10 centavos, de 5, de 25, a de R$1 não tem, ela já tem uma parte que é mais larga um pouco, né? Se você tirar aquela parte do meio dela, fica o que a gente chama de coroa circular, a moeda de R$1, né? Mas aqui no círculo ele é todo preenchido e há o contorno dele, o perímetro dele, eu chamo de circunferência. Beleza? Circunferência é só o aro. Aqui seria, como exemplo, seria uma aliança, um bambolê, né? Aí vamos aqui os elementos da circunferência. Os elementos aqui são os principais aí, ó, são raio, centro, diâmetro, corda, flecha. Sendo que os principais que você precisa saber o principal deles é centro, porque todos eles só existem porque logicamente existe um centro nessa figura plana, né? E o outro que você tem que ter um cuidado, os outros dois que eu considero os fundamentais, raio e diâmetro. Eu estava resolvendo um exemplo e caiu o exemplo lá só com diâmetro. Não deu raio não, vou fazer não que não dá não. Pessoal, o diâmetro é igual a 2 vezes a medida do raio. Diâmetro eu vou chamar de letra D de diâmetro e R de raio, certo? Então, se o diâmetro de um objeto lá era 20 centímetros. Até o raio, 10. Tiago, mas ele não deu raio, mas ele deu diâmetro? Deu. Então, ele indiretamente ele deu raio, né? Se o diâmetro é 40, quanto é o raio? 20. Se o diâmetro é 12, quanto é o raio? 6. Se o diâmetro é 7, quanto é o raio? Também quer lascar também, né? É só dividir no meio, 3,5. Certo? Diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Beleza? O diâmetro, pessoal, ele vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro.
Ah, Thiago, mas tem uma corda, a corda não vai de uma extremidade à outra, vai. O diâmetro não vai de uma extremidade à outra, então ele também é corda. É, só que ele é uma corda específica, é uma corda chamada de diâmetro, certo? E o raio é só a metade, é do centro, do ponto central para a extremidade. Onde é que eu vejo o exemplo de raio? Na bicicleta, no pneu da bicicleta lá, na roda, vamos dizer assim, da bicicleta. Porque o pneu é só, né? É só a borracha. Então, a roda mesmo, se bem que a roda, pessoal, mas enfim. Lá na roda você tem uma peça lá central chamada de cubo, que não tem nada a ver com cubo na geometria espacial, né? E tem a enraiação, que a galera bota, né? O que é o raio mesmo. Então ele é o que? Ele vai do centro da peça lá no pneu da bicicleta, que é o cubo, né? Ele vai do centro até a calha do pneu da bicicleta, né? É o raio. Certo? Beleza? Então, ó, e a corda? A corda ela vai de uma extremidade à outra, que pode passar pelo centro ou não. Pode passar pelo centro ou não. Se passar pelo centro, como é o nome da corda? Diâmetro. Se não passar, é corda. Que diabo é flecha? Rapaz, a flecha é assim. Se você tem a corda, e essa corda, se você continuar ela, essa corda aqui, ela for um aqui tá torto, enfim. Se ela continuar, ela forma um segmento com raio, forma um ângulo de 90 graus, é perpendicular. Ela é chamada, essa partezinha aqui, ó, da corda para a extremidade é chamada de flecha. Se você continuar aí, ela vê que é um segmento do raio, né, que vai formar. Né? Agora, por exemplo, esse daqui, né, já não fica muito legal, porque a corda aqui, ela tem que interceptar a corda, a flecha tem que fazer 90 graus com a corda e ser segmento, e ser raio, né? Mas enfim, só o que é flecha? Deixa eu tirar isso aqui. É só esse pedacinho aqui, ó, da corda para a extremidade, certo? Ah, e falando nisso, eu esqueci de um também importante, claro, Ave Maria, se eu não falar dele. Isso daqui, ora, tem a corda, tem a flecha, tá faltando só o quê? O arco, né? Essa partezinha aqui, isso é importante demais, esse elemento aqui. Elemento arco, a gente vai estudar muito isso aqui, fazer uma série de equações, regras, proporção, um bocado de coisa. É o arco, né? Então, ó, raio, centro, corda, flecha, o arco. Vou até botar o nome aqui. Vocês devem ver aí nos outros vídeos aí, mas tem uma galera aí fazendo, explicando muito mais de uma maneira muito mais sofisticada, muito mais explicada, mais bonito, detalhado. Desenho, boto no computador, e aqui o meu tá meio bagunçado. Mas só para tirar essa dúvida de vocês. Eu vou fazer um exemplo agora. Pessoal, eu vou fazer esse exemplo aqui, eu desenhei aqui. Não tá muito parecido com a circunferência não. Já que diabo é esse, tu dá aula de circunferência e círculo, desenha uma manga, e a ação é essa. Rapaz, isso aqui é uma circunferência, que eu fiz um exemplo bem rápido aqui, pra gente não perder muito tempo, o vídeo não ficar muito comprido, que o pessoal fica reclamando quando o vídeo fica grande demais. Eu fiz aqui uma circunferência, eu quero falar da área dele, que eu vou chamar de AO, área do círculo, e eu quero falar também do comprimento. Pessoal, a área de círculo, a gente sempre usa a constante, a letra π, né? Constante, ó. Π, porque ele é invariável, né? πr ao quadrado. Sempre, 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 sempre. Por que eu sei? Aí eu teria que demonstrar, né? Mas enfim, eu vou um assunto para outros vídeos aí que eu vou gravar. E o comprimento? O que é a área? De novo, a área é a parte toda de dentro da figura. Vou trocar esse pincel aqui, que esse pincel aqui tá meio, né? Lembrando aqui, eu vou destacar aqui, deixar bem destacado aqui o meu centro, que eu vou fazer um comentário, eu vou precisar desse centro destacado. O pincel aqui.
Vamos ver se esse aqui tá melhor. Então pronto, eu destaquei aqui um centro, vou chamar aqui C. Isso é para destacar o centro, certo? A área é a parte interna. Já viu o comprimento? O que é o comprimento? Como é que é isso? Pessoal, o comprimento é exatamente o contorno. Se tem área, você sabe que é o círculo, né? Se eu estou falando de área, logicamente eu quero o preenchimento dele, então a figura passa a ser um círculo. Já que uma circunferência ela não pode ter área? Pode, circunferência ela pode ter área, porque a circunferência é o limite da área do círculo, né? É o conjunto de pontos limite da área do círculo, que distantes de um ponto central, né? Fixo. Todos eles equidistantes, ou seja, tem a mesma distância, a distância deles, todos esses conjuntos de pontos que formam esse contorno, esse perímetro, todos eles são equidistantes, ou seja, tem a mesma distância desse ponto aqui, que é chamado de centro, né? Essa é a definição. Mas, assim, a área do círculo, ou seja, a parte de dentro. O π, pessoal, mas não falou nada, a questão não falou nada, vamos considerar ele 3,14. Já que tu vai fazer um bocado de conta aí, é o jeito, né? Mas eu botei um exemplo prático aqui para vocês só entenderem a ideia. O raio, Tiago, não tem um raio, mas ele botou uma referência aqui como se fosse do diâmetro. Tá horrível a referência, mas tá parecendo que é a referência do diâmetro, né? Tá aparecendo, né? Mas é a referência do diâmetro. Se o diâmetro aí ele botou como 20, o raio seria quanto, pessoal? Isso aqui seria 10, né? Seria 10. Então vamos botar aqui. Raio ao quadrado, 10 elevado a 2. A gente tá esse zero aqui que tá aparecendo uma coisa horrível. Certo? Beleza? Ó, então a área do círculo vai ter sempre esse jeitão aqui. O π não deu referência nenhuma, porque tem um pessoal que bota 3,1. Considere π 3,1. Considere o π igual a 3. Né? Se não deu referência nenhuma, vamos botar 3,14. Porque ele é 3,14, não sei o que, aí vai um bocado de coisa, né? Vai um bocado de número aí, ele é infinito, ele é um irracional, né? Então, vamos lá. Aqui ele só deu o diâmetro, que é 20. Se o diâmetro é 20, o raio é 10. Se ele tivesse dado um raio 10, eu concluía que o diâmetro, se bem que nós não vamos usar nessa equação o diâmetro, vamos usar só o raio. Então vamos lá. A área do círculo é 3,14 vezes 10 elevado a 2. Primeiro desenvolve a potência. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100. Aquela dicasinha que eu já dei, potências de base 10. Pega o 10, pega o 1, né? E acrescenta quantos zeros? 2. Pega o 1, fosse 100, né? Pega o 1 e tal. Faz aquela dica das potências que eu já dei também, né? Para vocês. É o 2 zeros aqui. Então, 10 elevado a 3. Pega 1 e bota 3 zeros. 10 elevado a 4. Pega 1 e bota 4 zeros. E aí vai, né? Então aqui eu vou fazer a multiplicação. Vou não. A área do círculo, vou usar uma estratégia. Quando é multiplicação por 100, a vírgula vai para a direita 2 casas. Então, em vez de 3,14, vai ficar 314. Vai 2 casas, né? 31,4, 314. 314 o que? É a área. A área, unidades quadradas. Qual é a unidade? Centímetro. Centímetro quadrado. Pronto, morreu a área do círculo. Certo? Ou seja, a parte interna dele aí é 314 centímetros quadrados. Beleza? Vamos lá para o nosso comprimento. Como é o comprimento? Vamos entender aqui o comprimento aqui no desenho. O que é o comprimento do círculo? Como é que pode? O bicho assim, do círculo não. Quando é comprimento, automaticamente é circunferência, né? Que eu vou estar calculando o perímetro. Ou seja, se eu fizer um cortezinho aqui, se isso aqui for uma roda de arame, eu fizer um cortezinho aqui e abrir esse arame todinho, cortar aqui, né? Eu vou abrir, ele vai ficar uma coisa assim, né? Ele vai ter um comprimento, eu posso medir. Do jeito que ele está aqui, está meio complicado de medir, a não ser que eu fosse uma figura 3D, né? Eu fosse pôr uma trena e medisse o contorno dele aí. Mas do jeito que está assim, não dá. Então, é por isso que existe
O bicho agora não quer escrever, ó. Existe a equação 2 vezes π vezes r, que é o comprimento da circunferência, ou perímetro da circunferência. Você escolhe. O π é 3,14? É. Comprimento é 2 vezes o π, 3,14, vezes o raio, que é quanto? O diâmetro é 20. Então o raio é 10. Então o raio aqui é só 10, não bota quadrado, hein? Comprimento. 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 10. Vou usar aquela dicasinha para mim não multiplicar por 10, ó. Multiplicação por 10, 100 mil. Ó, a vírgula vai para a direita uma casa. 62,8. O quê? Centímetros. Ok? Então, pessoal, fica a dica aí. Área e perímetro de círculo, certo? Com algumas dicasinhas que eu andei falando aqui para vocês de conceitos e definições, beleza? Valeu! Qualquer coisa entre em contato aí no canal ou lá no WhatsApp mesmo. Valeu, galera!